Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo para este canal. E no vídeo de hoje é um vídeo das mulheres inspiradoras no DIY, com o tema reciclando alguma peça antiga, alguma peça velha, né, ou alguma peça que tem um significado para você. E eu vou ressignificar uma peça que assim não tem muito significado para mim, mas é uma peça antiga, assim, a peça em si pode não ser antiga, mas é um modelo antigo e da qual eu amo esse tipo de móvel. E eu vou estar reformando. E eu espero muito que vocês acompanhem comigo. Assista lá o vídeo das meninas também, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, gente. Para não ficar muito longo o vídeo, o nosso grupo é Deise Candioto, Gerliane Costa, Ale Moraes e euzinha, Neiva Mariano. Vocês não reparem porque eu estou, gente, com umas deficiências de vitamina na qual às vezes eu tenho esquecido muitas palavras. Então, se em algum momento aí eu dizer, gente, eu esqueci, ó, não liguem, porque assim, o negócio tá meio complicado, mas eu sei que vai dar tudo certo no final, né? Como dizem, no final tudo dá certo. E eu estou aqui para compartilhar com você esse desafio, porque foi um desafio, vocês não sabem o quanto eu pelejei para que essa restauração pudesse sair, tá? Desde o início do ano, mas agora, né, junto com as meninas, eu resolvi fazer, porque já tem 3 meses que eu não posto vídeo com elas, né? E eu quero ir postando aos pouquinhos. E essa semana, né, não foi diferente, que era para me ter postado junto com elas, mas não deu tempo porque a peça molhou. Eu tive que esperar secar para estar pintando, fazendo esse acabamento. Mas a peça saiu, gente. E em nome de Jesus, hoje, terça-feira, eu tenho certeza quase que absoluta que ela vai pro ar, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Curta, compartilhe, gente, comente, tá bom? Deixa o seu hype aí, se você tiver como hypar os meus vídeos aí, tá bom? E nos ajude aí a continuar firme e forte no nosso canal, tá bom? Em breve teremos mais coisinhas. Fazer como a minha amiga Deise Candioto falou: Neiva, você é muito exagerado. Você quer começar com coisas grandes sem estar podendo. Faz coisas pequenininhas só para não deixar o canal morrer. E é isso, gente. Vou começar a fazer uns projetos pequenininhos, coisas que não exijam tantos de mim, mas que vocês não venham ficar sem canal e possam se inspirar por aí, tá bom? Então não esqueça, vai lá assistir o vídeo das meninas. Eu creio que vocês já assistiram, né? Mas se alguém ainda não assistiu, vai lá e assiste, que eu vou deixar na descrição, como eu já falei. Mas curta, comente, compartilha esse vídeo aí para estar nos ajudando. E ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelas palavras de carinho, as mensagens de otimismo, até mesmo as mensagens que cada uma dessas meninas maravilhosas do grupo aqui deixaram para mim nos vídeos. Que tem vídeo que eu não tive nem força ainda de responder, gente, mas depois, conforme eu for melhorando, aos pouquinhos eu vou lá, vou responder, vou ver que às vezes eu assisto na televisão e não vou no celular comentar. Mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tchau. Vamos pro vídeo. Olá, meus amores! Como vocês sabem, esse é um vídeo do Mulheres Inspiradoras no DIY, da qual faz parte eu, Ale Moraes, Deise Candioto e Gerliane Costa. E o nosso tema desse mês, como eu já falei, é restaurar alguma coisa antiga, alguma coisa velha. E nada melhor do que restaurar essas peças maravilhosas que eu garimpei lá no Botafora. Gente, quando eu achei essas peças, eu achei primeiro 2 pezinhos desse e eu acho que 2 laterais ou 3, não me lembro bem. Quem me acompanha aí no canal deve ter visto, né, o meu... quando eu achei, né, essas peças aí. Desculpa que às vezes as palavras fogem aqui, tá, gente? Mas a gente foi, né, eu com toda a fé fui lá, peguei uma enxada, procurei, gente, até achar o restante. E não é que eu achei. Persistência é tudo, né, gente? A gente não pode desistir, né, de procurar aquilo que a gente acha que a gente pode conseguir. Então, seja em todos os sentidos da vida, a gente tem que sempre lutar por aquilo que a gente quer. E desde o instante, gente, que eu achei essa mesinha, eu falei, eu vou restaurar ela. E vendi até a minha, que eu tinha aqui na minha sala, para minha irmã Cristiane.
né? Que ela também gosta desse estilo aí. E falou assim: ah, nega, já que você vai ajeitar essa daí, me vende a sua. Peguei e vendi. E a minha, gente, fiquei sem mesinha de centro quase até agora, porque desde que eu entreguei a mesinha para ela, minha sala tava sem mesinha. E eu fui e não terminei a minha, mas hoje eu estou aqui para restaurar a minha. Aqui, ó, a gente já tinha colado tudinho e pegou essa madeira aí também que eu achei lá no Botafora pra gente medir para fazer o tampo dessa mesa. Que olha que madeira linda, gente. Eu não quero pintar ela, eu só quero passar uma seladora, né, para ficar bonita e depois passar uma cera para dar, né, um acabamento mais bonito, assim, mais fino. E vai ficar coisa linda de bonita, gente. Que pensa numa madeira bonita. É essa madeira aí. Quer dizer, é um compensado, mas essa folha, né, que foi forrada aí por cima é uma coisa, é uma madeira muito bonita. E é um compensado muito bom. Aí eu medi direitinho, gente, a, a folha aí, né, para poder fazer o corte. E aí o marido me ajudou a cortar com a serra mármore, né, porque ele fica com medo de eu usar. Eu não tenho medo, mas quando ele tá em casa ele gosta de usar. E falando no marido, eu tenho novidades para contar para vocês. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá, gente? Prometo. E aqui, ó, eu peguei essa madeira, essa aí, ó, que tá na minha mão agora, foi uma madeira que. Uma madeira não, são uns MDF já com esses desenhos que eu achei lá no Botafora também, justamente junto onde tava esses pés da qual eu tô montando essa mesinha. E essa aí que eu tô riscando agora é uma mesinha que eu achei também jogada fora no lixo. Já tem muito tempo que tá guardada aqui em casa, que ela em cima tava toda queimada, mas as laterais dela e essa parte de cima que faz o acabamento estava muito bom, a qual eu ainda desejo usar ela em alguma coisa que eu for fazer aqui em casa, gente. E aí eu sei que o marido me ajudou a riscar, depois eu fui cortando aí tudo e ele sempre me auxiliando, aí ele estava firmando, né, para que eu pudesse estar cortando direitinho. E gente, não é que eu tô ficando craque na Tico-Tico. A Tico-Tico não tá ajudando muito, gente, que tudo é ferramenta velha, muito antiga, mas eu tenho fé em Deus, se vocês me ajudarem aí compartilhando, curtindo, hypando os vídeos aí, o Senhor vai nos dar condição de comprar uma Tico-Tico nova, porque não tá dando bom essas daí e a gente tem que realmente renovar, né, as ferramentas se a gente quer trabalhar. E ali eu mostrei para vocês, né, como foi ficando. E aí agora eu tô mostrando para vocês que como é, né, gente, uma madeira antiga já que tava lá tomando sol e chuva lá no Botafora. E sabe Deus quanto tempo essa madeira ficou encostada no canto jogada? Tem ali os encaixes não ficou perfeito, porque a gente também não tem aquele sargento grande, né, aqueles negócios para poder fixar a madeira. Então é bem complicado. Tá na nossa lista, mas é uma coisa, gente, assim, que não é tanta prioridade. No caso, uma prioridade ainda seria uma serra tico-tico antes de comprar, né, esses grampos para poder estar prendendo a madeira. Então, a gente sempre tem algo que a gente precisa mais. Mas deu certo, eu passei aí a massa, secou. Nesse momento aí, gente, eu tô mostrando para vocês. Esse vídeo aí foi feito em janeiro, tá? Janeiro de 2025. Olá, meus amores! Iniciando aqui a parte, né, meio final desse vídeo que eu comecei, gente, em janeiro e não terminei, que foi essa montagem aqui que vocês estão vendo, tá? Se eu sair da frente, né? Eu comecei essa montagem, gente, em janeiro e já era para esse vídeo ter ido pro ar há muito tempo, né? Mas está aqui e hoje eu vou mostrar ele melhor para vocês, tá? Como eu falei aí na introdução, eu achei, né, no Botafora essa peça, achei duas laterais, depois achei dois pés e depois eu fui lá, gente, canchada, cavei até achar o restante e achei. Então agora ela vai se transformar numa mesinha de centro lá para minha sala. Só que é aquilo que eu falei para vocês, eu não tive noção da altura. Gente, ela é super alta, ó. Vou mostrar aqui, ó. Dois, três palmos. Ó, dois, três.
3 palmos, gente. É muito maior do que a mesinha que eu tinha lá na minha casa. Só que a minha eu vendi pra minha irmã, como eu falei aí já no início. Só que eu vou usar ela assim mesmo até eu conseguir fazer outra, que como eu tenho muito material por aqui. E aí depois eu boto essa no canto, que na verdade isso aqui é uma mesinha de canto. Mas que no momento ela vai ser a minha mesinha de centro e eu creio que vai ficar linda de bonita. Vou mostrar ela de pertinho agora pra vocês. Como vocês já acompanharam aí no vídeo, nós montamos ela todinha, ó. E ela, eu acho que eu não mostrei com detalhes, né? Como são os detalhes dela, gente. Lindo de bonito. Olha esses pés aqui, gente. Só que precisa dar uma lixadinha, porque ela é bem rústica mesmo, tá vendo, gente, ó? Ela é bem rústica, mas olha os detalhes. Os detalhes que encantam. Parece uma folha que foi feita e colocada aqui, né? Quer dizer, foi torneada aqui, né? Torneada não, é esculpida aqui, mas foi. Então eu passei umas massinhas aqui, gente, porque como era um material que tava lá no lixo, tudo, aí dá pra vocês verem, ó, que como que ela tá. E eu não vou alisar muito isso aqui não, gente, porque eu nem tenho lixa suficiente pra isso. Tá, ó, aqui tem umas manchinhas, gente, mas isso aqui não é buraquinho de coisa, não. Isso aqui é cocôzinho de bicho, tá? Depois que eu passar a lixinha, vocês vão ver. Eu só vou dar uma lixinha, mais ou menos, ó. E, tá vendo? Porque tem uns lugarzinhos, ó, que tá assim. Então, eu vou dar uma lixinha só pra quebrar essas rebarbinhas que tem. E vou pintando, tá? Vou dar uma mão de tinta, vou ter que pintar devido... Eu gostaria que ela ficasse na madeira, mas não vai ser possível devido a isso aqui, né, gente? Mas olha, tá toda perfeitinha, ó. Tudo inteirinho, ó. Já mostrei pra vocês os 4 lados. Então agora vou lixar. Pessoal, ó, eu tenho umas lixa velha aqui. Tem uma dessas daqui que é mais abrasiva, né? Que aqui vai precisar, que tem lugarzinho que é mais coisa. E tem umas outras velhas aqui, gente, ó, de várias gramaturas. Tem essa aqui que é bem grossa, creio eu que é 80. Aí tem, não, 80 é essa daqui. Então essa daqui deve ser 60, porque é mais grossa, ó. E caiu aqui. Tem essa daqui também que eu acho que é 80 ou 100, não sei. Então eu tenho vários pedaços de lixa velha aqui que eu vou estar usando. Porque, gente, não tem como comprar lixa agora. Dinheiro tá pouco. O dinheiro que eu tinha, eu comprei um monte de remédio que eu preciso tomar. Então a gente vai usar o que a gente tem em casa sem gastar nada. Que a tinta também que eu vou pintar eu já tenho. Então vamos ver esse negócio ficar bonito. Gente, parece fácil, mas é difícil. Eu pensei que ia ser fácil, gente, mas não foi. Essas coisas acontecem, né? Então deixa eu vir falar aqui pra vocês. Eu não vou conseguir entregar o vídeo, né? Que junto com as meninas. Por quê? Porque o meu projeto, eu fui deixar ele aqui fora. E debaixo desse telhadinho aqui do pergolado. E o que que acontece? Gente, vazou água aqui, ó, por essas emendas aqui. Tá vendo? Aqui nesse canto aqui assim, ó. Né? E molhou todo o meu projeto. Hoje ele já tá até mais seco. Eu tô vindo aqui para mostrar para vocês, ó. Mas mesmo assim eu vou mostrar melhor. Tá muito molhado, então, gente, me perdoe aí, mas vai sair o vídeo. O importante é isso, né? Então eu quero falar para vocês o seguinte. Eu tive que comprar lixa, porque as lixinhas que eu tinha aqui não ia dar condições de fazer, porque a peça, gente, tá assim, ela foi tipo esculpida, mas não tem nada de acabamento nela. Então, tem lugar que tá bem assim grosseiro e que eu tenho que fazer uma boa lixagem, sei lá. Tem que lixar, gente. Então, o que que acontece? Eu tive que comprar lixa. E agora que ela tá secando, eu vou começar a lixar aqui para poder pintar. E graças a Deus, aí eu tive, ó, que comprar um plástico para jogar aqui em cima para não molhar mais, que ficou uns 2 dias chovendo. E aí isso me atrasou muito. Aí eu comprei o plástico para colocar aqui. Aí como que o dia me amanhece hoje,
Aí amanhece um dia com céuzinho azul, olha lá, ó. Tá vendo? Um solzinho. Então, graças a Deus por isso, porque vai secar aqui, né, gente, a minha peça. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá. Então, pessoal, tá vendo como ela estava bem molhada? Todas essas partes escuras aí são porque estavam molhadas. Inclusive, até a mesa estava bem encharcada, né? Que eu tinha colocado ela em cima para trabalhar, para ficar melhor, né? De eu poder fazer os serviços aí. Só, gente, que molhou muito, 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 muito. Ela estava totalmente molhada. Então, deu um trabalhinho para poder esperar secar. Mas graças a Deus que abriu um sol. E aí eu pude botar ela no sol e eu tava mostrando aí alguns defeitinhos que tinha, da qual eu precisava lixar bastante. E aí, gente, eu tive que partir para lixa mesmo, para lixadeira, para conseguir lixar toda ela e ela ficar bem lixadinha, porque fora disso tava ficando difícil. Aqui eu já tô mostrando para vocês o tampo, né, que eu já havia cortado. E isso aí, pessoal, do lado é massa acrílica que eu tinha passado, porque eu fui tentar passar a tupi aí e deu ruim, aí tive que passar essa massa, mais pra frente eu explico um pouco melhor. E o que eu fiz aí? Só lixei, gente, bem lixadinha, tirando inclusive um pouco dessas pontas dela que tava muito grande. Fui lixando com a esmerilhadeira mesmo, com a lixa, para poder diminuir, para poder ela ficar bem certinha aí. E, gente, o resultado para mim foi muito satisfatório, porque é uma madeira também que eu achei lá no Botafora, né? Eu era doida para achar uma madeira larga assim, desde que eu achei ela, porque todas as madeiras que eu tinha que era pedaços, não tinha uma que tivesse essa largura, que aquela dali tinha 70 centímetros. Então foi exatamente a espessura em que eu espessura não, né? A largura que eu precisava e a espessura também ficou numa espessura boa. Pessoal, aproveitando aqui que desligaram o som, que quando eu edito é porque o som tá ligado, então não tem como gravar. Mas aí eu quero falar para vocês o que houve aqui pessoalmente. Olha, aqui eu fui tentar passar a tupia para poder fazer um detalhe aqui. Só que a tupia do meu marido é aquela tupia de bancada, né? Assim que a gente vem pegando assim, não é dessas mais simplesinha. E não sei se por ser compensado, tá vendo essa madeira? Ela comeu bastante aqui. Aí deu tipo um defeitinho aqui, mas que pra mim isso não é importante, tá? Aí eu passei a massa, só que ainda ficou uns buraquinhos aqui. Eu peguei mais um pouquinho de massa e vou estar passando aqui, ó, com o dedo mesmo, para estar terminando de fechar esses buraquinhos aqui, ó. Porque eu não quero pintar eles, pessoal. Não quero pintar esse tampo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou simplesmente depois lixar aqui novamente, né? Aí eu já sujando onde eu já lixei. Aí eu vou lixar aqui novamente e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer, ó. Eu trouxe aqui esses 3 tons de betume aqui, na qual eu vou tentar chegar uma cor parecida aqui, gente, ó. Fazer uma cor parecida para colocar aqui. Aí eu trouxe já para testar nessa parte que já tá seca. E é isso que eu vou fazer, porque eu só quero nessa parte de cima aqui, ó, que tá lixadinha, ó, tá bem bonita. Consegui tirar todas as manchinhas que tinha aqui, sabe? Ela tem uns buraquinhos assim, gente, ó, mas não tem cupim e eu vou deixar assim mesmo, porque esse aqui foi madeira também reaproveitada lá do Botafora, ó. Aí tem umas imperfeiçõezinhas, tá vendo? Mas nada que me afete não, sabe? Então, ó, passar só uma massinha onde tiver. E aqui nesses buraquinhos, ó, eu nem vou passar massa. Vai ficar os buraquinhos aí. E é isso. Então, pessoal, a cor dos betumes que eu tenho aqui, esse daqui, ó, é castanho claro, esse aqui é tabaco e esse daqui é nogane. Eu vou botar um pouquinho aqui porque eu acho que o tabaco é o que mais combina aqui por ser mais claro. E depois eu faço umas nuances com aquele outro ali de cor. Ó, porque eu acho que é o que vai mais, ó, se aproximar, tá vendo? Pra botar por baixo aqui, ó. E aí eu vou fazer esse efeitozinho aqui.
mesmo que não fique tão parecido com o dali de cima, pra mim não tem importância não, gente, porque como tá falando aí no vídeo mesmo, é um reaproveitamento, é recuperando uma peça velha, e essa aqui realmente é uma peça antiga, que é um, como que eu vou dizer? Era um pedaço de guarda-roupa, gente, esse tampo aqui. Então, é um reaproveitamento de coisa velha, de coisa antiga. Então, lá, né, do nosso Botafora, que se acabou. Mas, assim, vai ficar bonito. Confia no processo, como diz aí a nossa amiga Legaldino. Confia no processo, que vai dar certo, né? E assim, não é copiando a fala dela não, mas é porque é uma fala verdadeira. Às vezes a gente no primeiro momento acha que não vai dar certo, mas aí depois a gente vê e fala assim, caraca, não é que deu certo? Então a gente precisa se arriscar para ter um finalmente bonito. E como diz a minha amiga Deise Candioto, vai tentando, não desista, que desistir não é o propósito. E agora, gente, eu vou botar aqui um pouquinho do Nogani. Só uma gotinha, ó. Pra fazer aqui, ó, umas nuances, ó. Olha lá como é que tá ficando, ó, já bem parecido. E aí eu vou ir fazendo isso aqui, gente, até eu achar que tá no tom mais ou menos dali de cima. Entendeu? Porque eu sei que não vai ficar idêntico, né? Porque ali é a folha da madeira e aqui já é pigmentação, então não vai ficar 100%, mas eu sei que vai dar resultado. Então eu vou terminar aqui e depois eu mostro para vocês direitinho de pertinho. Pessoal, ó, eu fui lá e peguei um pouquinho só de água para diluir um pouco aqui a tinta, que eu achei que estava muito forte. E também peguei um outro pincel, que esse daqui estava meio duro. Aí peguei um outro pincel para ver aqui o resultado disso aqui, como que vai ficar. Ah, ficou bem melhor, ó, com a água molinha, ó. E, gente, ó, bem melhor, tá vendo? Por isso que eu falo. Confia no processo e vai fazendo acontecer, que aí o negócio vai dando certo, ó. Olha, pessoal, o resultado ficou assim, ó. Ainda tá molhado, tá? Vou botar ali agora pra secar. Mas eu creio que vai ficar bem parecido. E mesmo que ficar assim, ó, um pouquinho mais escuro, não tem problema não. Faz de conta que essa parte da madeira que era mais escura. Mas eu acho que o tom vai ficar bem legal. Ó, principalmente por aqui, mas como tá molhado ainda não dá pra ver direitinho. Assim que secar eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, eu tô lixando aqui, ó, com a esmerilhadeira. Repara a unha não, gente, ó, tá cheia de poeira. Eu tô lixando aqui, olha como, pra vocês verem a diferença que já está dando na madeira. Aí aqui, ó, onde não foi lixado direito, tá vendo? Olha aqui, ó, como é que tá esse monte de buraco assim, tá vendo? Então a madeira, tipo, tinha sido esculpida, mas não tinha sido, ó, lixada, tá vendo as valas que tem aqui, ó? Então eu vou tentar aqui, eu nem garanto, porque como é aqui no meio, não sei como é que vai ser pra mim lixar. Mas ó, o pé, aqui eu ainda tenho que lixar mais, que aqui ainda não tá direitinho. Mas eu tô lixando, ó, com a esmerilhadeira, porque na lixinha não dava. Aí tô lixando aqui, depois eu vou lixar com a outra lixa, pra, ó, tentar tirar isso aqui, ó. Isso aqui vai ter que ser todo com a mão, ó. Tô focando muito longe, né? Cadê? Tem que focar aqui. Tá vendo? Os cabelinhos assim, ó. Então, tem que lixar. Aqui eu vou ver se eu passo a máquina, porque isso aqui é massa acrílica, então ela é bem durinha, pessoal. Mas eu creio que vai ficar coisa mais linda, gente. Eu nem precisava lixar tanto, porque eu vou pintar essa parte de baixo. Só que se eu não lixar bem essas coisas, vai ficar aparecendo essas coisas. E eu não quero, tá vendo? Olha aqui, ó, como tá, ó. Eu quero que fique o mais lisinho possível a peça.
Se você ainda não foi lá no vídeo das meninas, vai lá, gente, deixa sua curtida, ajuda lá o canal das meninas também, ok? Olha a diferença, gente, que deu. Depois eu vou passar outra a lixadeira, né, de acabamento, que é ou essa daqui ou a outra que os meus filhos me deram de presente no Dia das Mães, uns 2 anos atrás, que ela tava com o velcro aqui, ó, descolado, e aí eu colei, né, com cola de contato e de repente eu vou usar ela para fazer o acabamento para ficar bem lisinho. Mas perceberam a diferença? Por que que eu preciso lixar? E aí é por isso que tá dando trabalho para fazer essa peça. E eu lixei aqui também, eu acho que foi essa lateral aqui, ó. Ó, já lixei ela aqui todinha. Ela tem umas rachadurazinhas, mas não tem problema. E lixei também esse pé aqui, ó, que agora o acabamento vai ser com a outra lixadeira. Então, eu vou terminar de lixar, depois eu mostro ela completinha para vocês. Ah, e eu tô usando aqui para fazer esses desbastes, a lixa 60, tá, gente? Ó, para quem quer saber. E então, me conte aí o que vocês estão achando dessa peça. Deixa aí já nos comentários se vai valer a pena, se vai ficar bonito, o que vocês esperam da pintura. Deixa aí nos comentários para ajudar o desenvolver do canal, tá, gente? Não deixa de deixar o like de vocês, que isso ajuda bastante. Olha, eu vou usar essa tinta coral, tem essa que é branca e tem essa daí verde, que tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz mostrando essa cor que eu preparei, que na verdade essa cor é para pintar o meu buffet aqui, que até hoje eu não pintei, mas eu vou pintar, gente. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu peguei a tinta, essa tinta que já estava pronta, para fazer aí as nuances. Eu vou deixar aí para vocês a imagem do vídeo, do vídeo não, da foto que eu peguei lá no Pinterest para poder colocar aí a ideia de como vai ficar essa mesa, tá bom? Mas não deixe de deixar aí nos comentários o que vocês estão achando não, tá? Aí então, pessoal, comecei a fazer a primeira parte da pintura com essa cor verde aí. Eu já quero pedir perdão a vocês porque eu achei que estava gravando na hora que eu estava fazendo a outra parte que ainda vai chegar, gente, e não estava gravando. Eu fiquei muito triste porque não tinha mais como eu voltar atrás, porque eu já tinha pintado, então não tinha como. Mas aí, ó, eu dei na parte de baixo, nos 4 pés, essa cor aí, ó. Tá vendo? E depois eu peguei um pouco dessa verde lá mais forte, botei um pouco de branca, fiz esse tom e pintei a parte de cima aí toda, nos 4 lados e na parte assim de baixo também, né, para dar uma... Só não pintei por dentro, mas por baixo assim desses arabesco aí, eu pintei também porque essa era a intenção de tentar fazer, né, uma peça diferenciada, uma peça única. O bom de você reaproveitar, o bom de você reformar é justamente isso, gente. Você faz uma peça única para você. Ninguém vai ter uma peça igual à sua. Pode ter até parecida, mas igual não vai ter, porque não vai conseguir chegar à mesma tonalidade que a sua, porque essa tinta aí foi eu que fiz, né, usando as minhas métricas aqui. E aqui, ó, tô mostrando para vocês como ficou ali já depois de seco. Só que eu acabei, gente, depois fazendo nos outros cantos também. E aqui, ó, eu peguei um pouco da tinta mais clara, um pouco da tinta mais escura. Depois eu peguei um pincel seco e fui misturando ali as cores, ó, para fazer essa tonalidade, tanto puxando um pouco para cima para misturar, como puxando um pouco para baixo para dar essa nuance de detalhe de cor. Foi a primeira peça, gente, que eu fiz nesse estilo, mas eu vou ser sincera para vocês, não ficou, né, como lá da foto, tão misturadinha. Desde que eu vi um vídeo no YouTube mostrando essa técnica, que eu, quando eu achei essa mesa, eu senti o desejo de fazer essa peça. Então, depois, gente, a outra parte, da parte de baixo, não gravei, porque foi o que eu falei pra vocês. Eu achei que estava gravando e não estava. E de outra vez eu faço um outro vídeo com outra peça e mostro com detalhes só mais essa pintura para vocês verem, tá? Direitinho. E aqui eu tô passando, né, no tampo só a resina à base d'água, como eu falei para vocês. E ali eu já tinha passado um pouquinho do betume em volta, assim, só nas lateralzinhas mesmo aí, para poder ficar
o tom parecido com a outra lateral lá. Oi, gente, quero mostrar pra vocês como esse tampo aqui, gente, ficou bonito. Olha, ficou muito, muito lindo. Tá vendo? Olha, aqui foi aquela parte que tava branca, ó, que eu passei o betume. Aqui até ficou bem clarinho aqui, ó, mas não tem problema não. Mas olha que lindo que ficou. Aí eu acabei passando um pouco nas beiradas todas em volta, só para dar assim, né, um contraste bonito. Mas olha, gente, ficou muito lindo os veios da madeira aparecendo, sabe? Ficou assim, para mim ficou lindo. E aqui eu dei 2 mãos só de resina, mas depois eu vou ver se eu passo uma cera, tá? Não vou passar agora no vídeo, mas depois eu vou ver se eu passo uma cera para poder dar um pouquinho mais de brilho e proteger ainda mais, né? Porque como a madeira estava muito seca, as 2 mãos de resina que eu dei parece que chupou mesmo, gente, ó, a resina, tá vendo? Então agora eu vou, né, fazer esse processo com a cera para ficar bem bacana. Pessoal, aqui eu já tinha feito uma boa parte, tá? Dessa pintura aí com a pátina. É uma cera pátina, né, da Acrylex. E eu fui passando aí nos entalhes, né, da mesa. Eu sei que, assim, é uma coisa um pouco glamourosa, né? Mas, gente, era o meu sonho fazer desse jeito. E eu fiz, tá? Não me julguem, por favor, porque é aquilo, é um desejo do meu coração ter essa peça. Desde o momento que eu vi, eu queria ela exatamente do jeito que eu vi aí. Então eu consegui realizar, como eu já disse, pode não ter ficado 100% do jeito que eu queria, assim, que muita gente pode imaginar, mas ficou do jeitinho que eu queria e aos poucos a gente vai se aperfeiçoando nas técnicas, né? Então eu espero muito que vocês gostem. Aqui, ó, eu já tinha virado a mesinha de cabeça para baixo em cima da madeira para tá parafusando aí. Aí eu usei, ó, essas cantoneirazinhas. Tudo isso aí, gente, essas cantoneiras aí foi tirada de móveis lá do Botafora. Os parafusos, só esses parafusos amarelinhos aí que eu comprei. Mas esses outros que estão mais pretinhos ali também, ó, são lá do Botafora. Então essa mesa realmente foi 100% reciclagem do lixo ao luxo. Um verdadeiro do lixo ao luxo, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam se inspirar por aí, porque realmente esse vídeo é um vídeo inspirador, porque eu fui lá, eu catei no lixo, gente, essas madeiras todas, tanto a mesa como o tampo, os parafusos. Então, assim, e com isso a gente economiza muito e pode estar fazendo peças lindas como esta para estar ornando a casa da gente. E isso não tem preço. Ali eu tirei a broquinha, né, que eu tava furando os pré-furos e fui colocando os parafusos aí. Os maiorzinhos eu coloquei nas laterais, que são mais grossas, e na parte de baixo do tampo eu coloquei os parafusos que são um pouquinho menores. E, gente, eu tô muito grata a Deus por eu ter conseguido terminar esse projeto, porque foi assim um processo bem difícil devido às impossibilidades, porque eu tenho me sentido muito cansada com facilidade devido à falta, né, das vitaminas que tá no meu corpo. Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho aí. Esses daí eu só tô apertando que eu já tinha colocado, tá, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, se inspire e não deixe de ir lá no canal das meninas, de também curtir aí meu vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que se você gosta de restauração, foi um vídeo bem inspirador. Gente, pensa como eu estou cansada. Não pelo trabalho só que deu, mas por não estar assim com a saúde 100%. Mas eu estou simplesmente apaixonada. Não ficou, gente, aquele serviço profissional, principalmente em algumas emendas que tá dando para ver bem, outras já dá para ver menos, tá vendo? Mas foi a primeira vez que eu fiz e era um desejo do meu coração fazer essa peça dessa forma. Eu sei que muitos vão criticar, vão
dizer, ah, nem tem casa pra botar um móvel desse, quer botar, mas tô nem aí, gente, o móvel é meu, vai ficar na minha casa e olha que espetáculo que ficou. Eu coloquei esse paninho aí embaixo, porque como eu não tenho tapete pra botar aqui, eu só botei pra poder dar uma belezinha, porque o tapete que eu tinha aqui na enchente, né, gente, não deu, ele já tava velhinho, tive que jogar fora, porque tava podre e eu não tinha força pra lavar aquilo não. E olha esse tampo, minha gente, que coisa mais linda que ficou. Tá vendo? Ficou lindíssimo, gente. E eu aproveitei, como vocês viram, fiz aqui também uma patinazinha nesse negocinho aqui que eu vou botar aqui, ó, pra enfeitar. Então agora é isso aí, ó. É essa belezura que vocês estão vendo aí. Vou arrumar ela direitinho aqui pra filmar pra vocês verem.